Meu marido disse que eu não servia mais. Uma frase. Uma sentença. Uma dor que nenhuma mulher merece ouvir, especialmente depois de anos entregando amor, respeito e vida a alguém. Se você já passou por um relacionamento onde foi diminuída, ignorada ou descartada, essa história vai tocar você profundamente. Antes de começar, comenta aqui. Você acredita que uma pessoa muda, ou apenas mostra quem sempre foi? E se histórias fortes como essa fazem parte da sua vida ou te ajudam a refletir sobre as suas próprias feridas emocionais, se inscreva agora no canal. Aqui, nenhuma mulher escuta sua dor sozinha. Eu sempre achei que casamento longo acabava caindo numa certa previsibilidade. Acordar, preparar café, falar sobre contas, trabalho, filhos, tempo, dores do corpo. Nada de extraordinário. Nada de cinema. Apenas rotina. E por muito tempo, eu vi isso como maturidade, como sinal de estabilidade, não de abandono. Meu nome é Sandra, tenho 52 anos, e por quase 25 deles fui esposa de Carlos. Ele era meu porto seguro, ou pelo menos eu acreditava nisso. Não era um homem muito afetivo, nunca foi. Mas sempre tive a impressão de que estar ao lado dele era estar em terreno firme, mesmo que esse terreno fosse silencioso demais. Nos primeiros anos, ele era mais presente. Não romântico, mas participativo. Íamos ao mercado juntos, assistíamos séries no sofá, tomávamos cerveja aos sábados. Ele fazia pequenos reparos na casa, se envolvia com os filhos, ia aos almoços de família sem reclamar tanto. Eu aprendi a conviver com seu jeito reservado e acreditava que amor não precisava ser verbalizado o tempo todo, bastava existir. Só que o tempo nem sempre constrói. Às vezes, ele desgasta. E eu não percebi quando essa transição começou. Eu acordava cedo, preparava o café, como sempre fiz, e chamava: Carlos, café tá pronto. Ele respondia com um já vou, mas muitas vezes permanecia no quarto, arrumando-se com calma demais, analisando o próprio reflexo no espelho como quem tenta se reencontrar, ou se reinventar. Ao sentar à mesa, ele já não me olhava nos olhos. Tomava o café rapidamente, encarando o celular ou o relógio, como se estivesse atrasado para uma vida que não incluía mais a minha presença. Você dormiu bem? Eu perguntava. Normal, respondia, sem levantar o olhar. Nenhuma pergunta de volta. Nenhum interesse. Só resposta seca, como quem cumpre protocolo. E assim os dias se repetiam. No trabalho, uma colega me perguntou: seu marido anda esquisito? Eu soltei uma risada sem humor. Ele sempre foi meio fechado. Ela franziu a testa. Fechado é diferente de ausente. Essa frase ficou na minha mente como um lembrete incômodo. Carlos começou a passar mais tempo fora. Dizia que precisava ficar até mais tarde na empresa, que reuniões estavam ocupando as noites, que algumas viagens seriam inevitáveis. Eu acreditava, porque por 20 anos ele nunca havia me dado motivo para duvidar. Mas havia algo diferente, um desinteresse quase físico em estar perto de mim. Quando eu tentava conversar, ele se irritava. Quando eu propunha um filme juntos, ele dizia que estava cansado. Quando eu perguntava se estava tudo bem, vinha a resposta que, aos poucos, virou sentença. Nada. Você que repara demais. Eu comecei a pensar que talvez estivesse sendo sensível demais. Que com a idade tudo mudava, que homens ficavam menos carinhosos, mais introspectivos. E eu tentava compensar, com paciência, esforço, silêncio. Eu me esforçava para não incomodar. Mas quanto mais eu tentava, mais ele parecia distante. Os finais de semana eram os piores. Antes, eram momentos para estar em casa, cozinhar juntos, fazer algo simples. Agora, ele arrumava desculpas para sair, sozinho. Vou jogar truco com o pessoal. Vou ajudar meu irmão com umas coisas. Vou dar uma passada na empresa. Ele sempre saía dizendo: não me espera. E eu obedecia. Não por submissão, mas por medo de me frustrar. Certa noite, ele chegou tarde. O relógio já marcava quase 1 da manhã. Eu estava sentada no sofá, não porque esperei, mas porque não consegui dormir. Quando ele entrou, percebi algo diferente. Ele estava arrumado demais. Perfume forte, camisa nova, cabelo bem penteado.
Nada daquilo combinava com o jogo de truco. Você saiu? Perguntei com cuidado. Ele demorou alguns segundos para responder, como se estivesse preparando a frase. Tô precisando viver um pouco, Sandra. Eu senti a frase atravessar o peito, não pela dureza, mas pelo estranhamento. Precisando viver. Como se, até ali, comigo, ele tivesse apenas existido. E eu não faço parte disso? Perguntei antes de conseguir me censurar. Ele riu, mas não com humor. Foi uma risada seca, quase impaciente. Sandra, você complica tudo. Meu coração apertou. Eu só perguntei. Ele suspirou, como quem carrega o peso de responder algo óbvio demais. Você não entende. Você vive na mesma rotina, do mesmo jeito, nos mesmos temas. O mundo mudou. Eu quero outra vibe. Outra vibe. Eu nunca soube o quanto 2 palavras poderiam machucar mais do que qualquer agressão. E qual é a sua vibe agora? Perguntei. Ele me olhou como quem olha um objeto antigo guardado no fundo de um armário, com estranha mistura de nostalgia e descarte. Eu não sei ainda, respondeu. Mas sei que, assim, do jeito que tá, não serve mais. A frase ficou no ar. Pesada. Crua. Final. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele continuou. Você é uma boa mulher, Sandra. Mas, eu mudei. Eu engoli seco. Só você? Consegui dizer. Ele hesitou por um breve segundo, depois respondeu. Acho que, sim. E foi dormir. Eu permaneci na sala, imóvel. Não chorei. Não briguei. Não respondi. Apenas entendi. Naquela noite, uma parte de mim morreu silenciosamente. Não por causa dele, mas porque eu finalmente percebi. Eu estava casada com um homem que já tinha se despedido, e só faltava coragem para dizer em voz alta. E agora, faltava coragem para eu aceitar. Depois daquela noite, algo mudou, não só nele, mas em mim. Uma frase não deveria ser capaz de destruir uma estrutura de décadas, mas a verdade é que algumas palavras carregam peso de terremoto. E aquela, não serve mais, seguia ecoando dentro de mim como um sino quebrado, repetitivo, impossível de ignorar. Nos dias seguintes, o comportamento de Carlos deixou de ser apenas distante, se tornou hostil, quase impaciente. Tudo o que eu dizia parecia irritá-lo. Minha voz, minhas perguntas, meu jeito, tudo parecia errado. Ele me olhava como alguém olha um móvel velho que ocupa espaço, que atrapalha a estética da sala, mas que ainda não foi descartado porque dá trabalho levar até a rua. Eu tentava manter a rotina. Acordava cedo, fazia café, arrumava a cozinha, cuidava da casa. Porém, agora cada gesto carregava uma pergunta silenciosa. Em que momento deixei de ser suficiente? Ou será que nunca fui? Certa manhã, enquanto eu estendia o varal, ele apareceu na cozinha. Estava novamente bem vestido, camisa nova, calça alinhada, perfume forte. Eu observei a cena pelo reflexo do vidro da porta. Ele se ajeitava como quem se preparava para ser visto. Você vai aonde assim? Perguntei sem confronto, apenas curiosidade. Ele nem se deu ao trabalho de inventar uma mentira convincente. Resolver umas coisas, respondeu, pegando as chaves. Com quem? Perguntei, mais firme. Ele riu, aquele riso vazio, abafado, que não chega nos olhos. Desde quando preciso dar relatório? Somos 2 adultos. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Não é relatório, Carlos. É respeito. Somos casados. Ele virou de costas antes de responder, mas não o suficiente para esconder o desprezo. Éramos, Sandra. Agora, estamos só dividindo o teto. A porta bateu. E eu permaneci ali, segurando um pedaço de roupa molhada, enquanto a frase pairava no ar como fumaça tóxica. No trabalho, eu tentava focar nos atendimentos, nos papéis, nos prazos. Mas minha mente insistia em voltar para casa, para as palavras dele, para os sinais que agora pareciam gritantes. Minha colega Ana observou meu silêncio e perguntou: Você tá bem? Eu quis responder: Sim, só estou reorganizando os escombros do meu casamento. Mas apenas disse: Só cansada. Ela puxou a cadeira e se sentou ao meu lado.
Cansada ou ferida? Perguntou com uma delicadeza que desmontou minha defesa. Minha garganta apertou. Ferida. Acho. Ela sentiu como quem entende um idioma universal. O cansaço a gente resolve com descanso. A ferida precisa de tempo. E verdade. A palavra verdade me atingiu como um aviso. Porque ali, dentro de mim, havia uma certeza surgindo. Eu sabia o que estava acontecendo. Só ainda não tinha provas. Os dias se desenrolaram como se eu estivesse vivendo em câmera lenta. À noite, ele mal falava comigo. Dormia virado para o lado da parede, com a postura tensa de quem divide cama com uma estranha. Uma vez tentei tocar no assunto novamente durante o jantar. Carlos, para mim, ainda é um casamento. Se você quer ir embora, diga claramente. Ele mastigou devagar, como se minha frase fosse um inconveniente menor do que mastigar um pedaço de carne. Você tem mania de dramatizar tudo, disse. A gente só está vivendo fases diferentes. Você não acompanha minha energia. Você ficou previsível, previsível. Como se estabilidade fosse defeito. Como se segurança fosse derrota. Como se ser mulher que construiu casa, família, rotina, fosse sinal de obsolescência. Ele continuou. Eu quero alguém que me faça sentir vivo de novo. Você se acomodou. Eu poderia ter dito. Eu me adaptei à forma que você exigiu. Eu me moldei às suas necessidades. Eu silenciei minhas vontades para sustentar sua paz. Mas eu não disse. Apenas observei. Porque naquele momento eu entendi que nada do que eu dissesse mudaria o que ele já tinha decidido. 2 semanas depois, a primeira prova apareceu, pequena, quase inocente, mas suficiente para transformar suspeita em certeza. Uma noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou na cômoda. A tela acendeu e, por um segundo, a notificação ficou visível. Chegou bem. Coração vermelho. Meu coração disparou. Eu não toquei no aparelho, não precisava. Porque a mensagem não era pergunta. Era intimidade. Era rotina. Era continuidade. Era lugar de alguém. Lugar que já não era meu. Quando ele saiu do banheiro, eu ainda estava sentada na cama, tentando organizar minhas emoções. Ele percebeu meu estado e perguntou, com tom irritado: "Que foi agora?" Eu olhei nos olhos dele, não com raiva, mas com lucidez. "Você está com outra pessoa", afirmei. Ele não negou. Não gaguejou. Não tentou criar desculpas. Apenas deu um meio sorriso, um sorriso cansado, quase preguiçoso. "Você sabia que isso ia acontecer um dia." Eu senti o ar sumir do peito. "Não", respondi. Eu sabia que poderíamos enfrentar dificuldades. Mas traição não é destino. É escolha. Ele tomou um gole d'água antes de responder. "Sandra, você não serve mais para minha vida atual. Eu quero algo diferente. Não quero rotina. Não quero peso." Eu fechei os olhos por um instante. Quando os abri, minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. "Não sou eu que não sirvo, Carlos. Você é que nunca soube o valor do que tinha." Ele deu de ombros. A conversa terminou ali, não porque estava resolvida, mas porque eu já sabia que não havia mais nada para buscar dele. A dor não era mais dúvida. Era confirmação. E naquele exato momento eu entendi. Eu não tinha sido trocada por outra mulher. Eu tinha sido descartada por alguém que nunca soube amar. E agora? Era minha vez de aprender a viver sem ele. Nos dias que seguiram, a casa ficou diferente. Não porque algo tivesse mudado no espaço, mas porque algo tinha mudado em mim. Antes, eu olhava para Carlos com a esperança silenciosa de que alguma parte dele ainda me amasse. Agora, eu observava como quem finalmente percebe a verdade depois de anos tentando acreditar em uma ilusão. Ele continuava chegando tarde, mas agora já nem inventava desculpas. Entrava, largava as chaves, tirava o sapato como quem retorna para um lugar neutro, não um lar. E eu, sentada no sofá, não perguntava mais onde ele estava. Esse silêncio novo o incomodava. Porque antes, ele tinha controle. Agora, ele tinha apenas ausência. Uma noite, depois de chegar quase meia-noite, ele passou por mim e disse:
Nem vai perguntar onde eu estava? Eu respondi sem levantar os olhos do livro. Não importa mais. Ele ficou parado por alguns segundos, como se aquela resposta tivesse peso. Depois bufou e foi para o quarto, ofendido pelo fato de eu não estar sofrendo em voz alta. No trabalho, Ana e Mariana, minhas duas colegas mais próximas, começaram a notar mudanças no meu comportamento. Eu não chorava, não me lamentava, mas meu silêncio era diferente. Você está mais séria, comentou Mariana enquanto tomávamos café no intervalo. Estou mais acordada, respondi. Ana me olhou com cuidado e perguntou: Você tem alguém com quem conversar fora daqui? Tenho a mim, respondi, e dessa vez não foi amargo, foi verdadeiro. Numa tarde qualquer, enquanto eu lavava a louça, ouvi Carlos falando no viva voz no quarto. Ele nunca usava viva voz, nunca. Só aquilo já era um alerta. Eu desliguei a torneira, peguei o pano e fiquei ali, parada, escutando, não por curiosidade, mas porque ele não se preocupou em esconder. Sim, tô indo amanhã, disse ele, rindo. O silêncio da outra pessoa veio como sussurro, mas consegui ouvir fragmentos. Ela nem liga mais. Como você tá conseguindo ficar aí ainda? Ele respondeu, com um leve deboche. Ela tá na dela. Nem pergunta mais nada. Tá conformada. Conformada. A palavra me atingiu como um soco. Não. Eu não estava conformada. Eu estava prestes a acordar inteira. Ele continuou falando, agora com um tom mais íntimo. Fica tranquila. Logo eu resolvo isso do jeito certo. Do jeito certo. Como se eu fosse burocracia. Como se eu fosse obstáculo. Como se eu fosse nada. Quando terminei de ouvir, fui até o quarto. Ele viu que eu estava ali, mas não interrompeu a chamada. Apenas continuou como se eu fosse invisível. Eu não falei nada naquele momento. Mas dentro de mim, uma porta se fechou. No sábado seguinte, ele saiu novamente. Dessa vez, arrumado demais para simplesmente resolver coisas. Perfume forte, camisa que eu nunca tinha visto antes, relógio novo. Antes de sair, ele disse: Não me espera. Vou dormir fora. Eu apenas respondi: Certo. Ele piscou, surpreso. Só isso. Só, respondi. Ele riu com ironia. Tá bom então. E saiu. Quando a porta se fechou, eu senti algo que não esperava. Paz. Não porque eu aceitava a traição, mas porque eu finalmente sabia onde ele estava na minha vida. Fora. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui caminhar. O ar gelado da manhã batia no rosto como um convite à lucidez. Eu observei famílias caminhando, casais conversando, idosos tomando sol, pessoas existindo ao lado de quem queria estar ali. Foi estranho perceber que, mesmo casada por tantos anos, eu estava sozinha há muito mais tempo do que admitia. Quando voltei, o carro de Carlos já estava na garagem. Ele estava sentado na cozinha, com expressão cansada, mas não cansado de vida. Cansado do efeito das escolhas. Chegou, foi o que eu disse, pegando uma xícara. Sim, respondeu. O silêncio se instalou, até que ele tentou iniciar conversa. Foi puxado ontem. Imagino, respondi, enquanto colocava água no fogo. Ele me olhou, desconfiado. Você não vai perguntar nada? Eu virei meu rosto lentamente, encarei nos olhos e respondi. Quando eu importava, você não respondia. Agora não preciso perguntar. Ele se remexeu na cadeira. Você tá estranha. Não, respondi calmamente. Eu só parei de brigar sozinha. Ele abriu a boca para responder, mas fechou, talvez pela primeira vez sem argumento. Nos próximos dias, Carlos começou a testar meus limites. Não de forma consciente, mas porque ele estava percebendo que não controlava mais a narrativa. Ele dizia coisas como: Você anda muito quieta. Tá saindo arrumada por quê? Tá feliz assim? Cada frase escondia uma pergunta real. Você ainda depende de mim? A resposta, finalmente, era não, mas eu ainda não tinha dito isso em voz alta. Uma tarde, eu estava dobrando roupas no quarto quando ele apareceu na porta. Sandra, a gente precisa conversar. Eu coloquei a camisa sobre a cama e respondi: Pode falar.
Ele passou a mão pelos cabelos e disse: Eu tô tentando entender você. Você não pergunta nada, não discute, não chora. Parece que você tá desistindo. Eu olhei para ele, realmente olhei, e respondi: Eu não desisti. Eu só parei de me humilhar para manter alguém que já não estava aqui. Ele abriu a boca, mas nenhuma frase veio. Continuei. E tem outra coisa, Carlos. O meu silêncio não é derrota. É decisão. Ele respirou fundo, como quem tenta encaixar aquelas palavras no mundo onde ele sempre teve certeza. Antes de sair do quarto, ele perguntou, num tom baixo: Você ainda quer salvar isso? Eu respirei fundo. E disse a primeira verdade que me libertou. Eu já salvei coisas demais sozinha. Agora, não é mais minha vez de tentar. Ele saiu sem responder. E quando a porta se fechou, eu tive certeza. Eu não estava perdendo um marido. Eu estava recuperando uma mulher. As semanas seguintes me mostraram algo que eu nunca tinha percebido com clareza. Quando um homem que trai percebe que a mulher deixou de suplicar, ele entra em uma fase perigosa, a fase do desconforto. Não porque sente culpa, mas porque perde controle. Carlos ainda estava morando ali, mas era como um hóspede mal educado. Ele falava pouco, se irritava com facilidade e tentava, de alguma forma, forçar reações em mim. Às vezes com silêncio, outras com indiferença, e algumas com provocações calculadas. Eu só observava. E cada observação virava peça de um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. Numa noite de terça-feira, ele estava sentado no sofá mexendo no celular, rindo de algo. Era uma risada solta, leve, espontânea. Uma risada que eu não ouvia há anos. Quando levantou a cabeça e percebeu que eu observava, imediatamente mudou a expressão para neutralidade forçada. Foi naquele instante que tive certeza. Ele não tinha mudado por causa da idade, nem da rotina, nem do casamento. Ele só tinha mudado comigo. Porque para outra mulher, ele ainda tinha alegria, conversa, esforço, presença. Para mim, ele tinha silêncio. 2 dias depois, faltando leite em casa, fui ao supermercado. Lá encontrei uma conhecida, Marta, alguém que eu não via há meses. Ela me cumprimentou com carinho, perguntando dos filhos, da família, da vida. Foi quando ela soltou, sem intenção de ferir: Vi o Carlos ontem no restaurante novo da avenida. Ele tá mais jovem, né? Arrumado. Tava com uma moça bonita. Pensei que era sua filha no começo, mas depois vi que não era. O sorriso dela desapareceu quando viu meu rosto congelar. Desculpa, Sandra. Eu não devia ter falado assim. Eu pensei que vocês estavam juntos. Eu senti o estômago embrulhar, mas mantive firmeza. Não se preocupe, Marta. A verdade sempre chega antes do aviso. Ela me abraçou, um abraço curto, mas sincero, e disse: Você não merece isso. Eu só consegui responder: Nenhuma mulher merece. Voltei para casa dirigindo devagar, sem rádio, sem distração. Não chorei. O choro já tinha sido substituído por outra coisa: clareza. Quando cheguei, ele estava lá, sentado à mesa, comendo como se nada estivesse acontecendo. Eu coloquei as compras na bancada e disse, sem rodeios: Maria te viu ontem com outra mulher. Ele não parou de mastigar. Apenas engoliu e respondeu: E daí? Essa resposta me atingiu mais do que a informação. Não porque eu esperava negação, mas porque ele não sentia mais necessidade de fingir. E daí? Repeti, firme. Ele levantou os ombros. Você já sabe de tudo, Sandra. Para que continuar esse teatro? Eu encostei as mãos na bancada, sentindo a madeira gelada sob a pele. Teatro foi o que você fez por meses. Respondi. O que eu estou fazendo é só reconhecer a realidade. Agora eu quero saber apenas uma coisa. Há quanto tempo? Ele respirou fundo, como alguém que está prestes a dizer algo que considerava inevitável. 6 meses. Mas eu sabia que era mais. Muito mais. O corpo dele denunciou, o jeito que desviou o olhar, o ritmo da respiração, o desconforto. Então perguntei novamente, mais devagar: há quanto tempo de verdade? Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, respondeu: 2 anos. 2 anos.
2 anos vivendo comigo como se eu fosse mobília. 2 anos mentindo com naturalidade. 2 anos dividindo cama enquanto dividia a vida com outra pessoa. Eu senti meus dedos estremecerem, mas mantive a postura. E por que continuou aqui, então? Perguntei. Ele encostou a cadeira para trás, como se tivesse justificativas sólidas. Pela casa, pelos filhos, pela estabilidade. E porque não era o momento certo. Eu ri, um riso curto, amargo. Não era o momento certo para assumir o que você já vivia? Ele ficou irritado. Não faz drama, Sandra. Chamam de drama quando não conseguem lidar com a responsabilidade do que fizeram. Respondi. Ele apertou os lábios e disse a frase que, mais tarde, eu entenderia como confissão final. Eu fiquei aqui porque achei que você nunca ia reagir. A verdade estava ali. Crua. Violenta. Fria. Ele acreditava que eu não tinha força. Porque durante anos. Eu mesma acreditei nisso. Naquela noite, sentei na cama e revisitei mentalmente encontros, silêncios, desculpas, justificativas. Era como assistir uma novela da qual eu sempre fui protagonista, mas só agora entendia o roteiro. E foi ali que tomei a decisão. Eu não ia me separar em silêncio. Eu ia me separar dignamente. Com limites. Com consciência. Com voz. Na manhã seguinte, quando ele acordou, encontrei-o na cozinha, mexendo no celular. Carlos, disse, precisamos conversar seriamente. Ele ergueu os olhos com aquele olhar cansado de quem acha que já sabe o final. Eu vou pedir o divórcio, continuei, mas antes disso, eu quero deixar algo claro. Ele esperou. Eu me aproximei, devagar, com a calma que eu não sabia que tinha. Você não me trocou porque eu não servia mais. Você me perdeu porque eu finalmente acordei. Ele tentou rir, como sempre fez quando queria diminuir minhas palavras. Mas dessa vez, não conseguiu. O riso não veio, porque ele percebeu, antes de mim, que aquela frase não era resposta. Era despedida. Naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo familiar voltar a mim. Respeito. Não o dele, o meu. E foi ali, naquele silêncio depois das minhas palavras, que eu entendi. Eu já não estava mais sofrendo pelo fim. Eu estava me preparando para o recomeço. O dia em que tudo explodiu não foi planejado. Não houve momento dramático, não houve gritos, não houve confronto ensaiado. A verdade simplesmente emergiu, crua, inevitável, impossível de continuar escondida. Era uma sexta-feira à noite, e Carlos estava se arrumando para sair novamente. Dessa vez, sem desculpas. Apenas a frase solta, dita com a naturalidade de quem comenta o clima. Vou sair. Não sei que horas volto. Eu estava sentada na cama, dobrando roupas. Parecia uma cena comum. Mas algo dentro de mim sabia que aquela noite seria diferente, e não por causa dele, mas por causa de mim. Você vai encontrá-la? Perguntei, como quem pergunta a previsão do tempo. Ele parou de abotoar a camisa. Sandra, disse num tom irritado, pra que isso? Já falamos sobre o assunto. Não, respondi calmamente. Você falou. Eu ouvi. Agora eu estou perguntando. Ele respirou fundo e respondeu com indiferença calculada. Sim. Vou encontrá-la. Houve silêncio. Um silêncio que não era dor, era clareza. Depois que ele saiu, sentei no sofá da sala. O relógio marcava 20h14. O ar estava pesado, mas não sufocante, como se o mundo estivesse esperando minha próxima decisão. Peguei o celular. Eu nunca havia pedido nada aos meus filhos envolvendo minha vida conjugal, mas agora era diferente. Aquilo não era apenas problema marital, era desrespeito público, desvalorização, humilhação. Enviei mensagem para os dois. Precisamos conversar. Amanhã, às 10h. Em casa. Mariana respondeu em minutos. Aconteceu alguma coisa? Quer que eu vá agora? Respondi apenas. Amanhã. Lucas visualizou e enviou um. Estarei lá. Deixei o celular ao lado, respirei fundo e senti uma estranha paz me percorrer. Eu estava finalmente assumindo minha dor em vez de justificar a dele. Carlos voltou tarde. Muito tarde.
E, dessa vez, o cheiro não era só de perfume e álcool, era cheiro de vida compartilhada com outra pessoa. Cheiro de banho tomado em corpo que não era meu. Cheiro de alguém que já tinha escolhido outra casa emocional para morar. Ele entrou calado, direto para o quarto, retirando a camisa. Eu o observei, não com tristeza, mas com distanciamento, como se eu estivesse assistindo alguém desmontar uma personagem. Carlos. Chamei. Ele não olhou. O quê? Minha voz saiu firme, quase solene. Amanhã às 10 da manhã, os meninos estarão aqui. Vamos conversar os 4. Ele se virou com um misto de irritação e incredulidade. Você tá louca? Vai envolver os meninos nisso? Eles já estão envolvidos, respondi. Só não sabiam oficialmente. Ele balançou a cabeça, rindo com desdém. Sandra, não dramatiza. Isso é entre nós dois. Era, corrigi, quando ainda existia um nós. Agora é um processo familiar. Eles têm direito à verdade. Ele respirou fundo, impaciente. Você quer me expor? Não, respondi, encarando sem piscar. Eu quero acabar com o teatro. Só isso. Ele não respondeu. Entrou no banho e trancou a porta, não porque precisava, mas porque agora tinha medo do que eu poderia dizer. Pela primeira vez. Ele tinha medo de mim. Na manhã seguinte, às 10h05, os dois estavam sentados no sofá. Mariana com os olhos preocupados, Lucas com os braços cruzados, em alerta. Carlos, ao lado deles, mantinha a postura rígida, como alguém prestes a ser julgado, embora tentasse parecer indiferente. Eu permaneci de pé. Não por orgulho. Por dignidade. Obrigada por virem, comecei. Eu não quis explicar por mensagem, porque isso precisava ser dito olhando nos olhos. Mariana segurou minha mão. Mãe, o que está acontecendo? Carlos tentou interromper. Sandra, isso é exagero. Não precisa. Eu ergui a mão, pedindo silêncio. Ele calou. Olhei para meus filhos e disse: o casamento acabou. Não porque falta amor, mas porque deixou de existir respeito. Lucas franziu a testa. O quê? Respirei fundo. O seu pai está em um relacionamento com outra mulher há 2 anos. O impacto foi imediato, como se a sala tivesse recebido um soco. Mariana levou as mãos à boca. Lucas virou para o pai, olhos arregalados. Pai, é verdade? Carlos demorou alguns segundos antes de responder, não para pensar, mas porque estava calculando danos. As coisas são mais complexas do que sua mãe está colocando. Eu dei um passo à frente. Não. São simples. Ele traiu. Ele mentiu. Ele me diminuiu. E manteve tudo escondido porque acreditou que eu jamais reagiria. Mariana começou a chorar, não por mim, mas pela imagem que se quebrou. Lucas levantou. Você destruiu nossa família pra o quê, pai? Pra se sentir jovem. Carlos tentou se defender, pela primeira vez. Eu precisava reencontrar quem eu era. Eu estava apagado. Lucas interrompeu, com voz firme e carregada de repulsa. Você não estava apagado. Você estava covarde. O silêncio que seguiu foi brutal. Eu senti vontade de abraçar meus filhos, mas permaneci firme. Eu não chamei vocês para escolherem lado, disse com serenidade. Chamamos porque a verdade faz parte da vida adulta. E porque a partir de hoje, não vamos mais esconder nada. Carlos estava imóvel. Mariana enxugou as lágrimas e olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Orgulho. Quando a reunião terminou, Carlos saiu para respirar. Ou fugir, ainda não sei. Eu fui para o quarto e fechei a porta atrás de mim. Respirei fundo. E pela primeira vez desde o início de tudo, eu chorei. Não de humilhação. Não de abandono. Mas porque finalmente entendi algo. A dor não era da perda. Era da mentira. E agora que a verdade existia, inteira, exposta, aberta, eu finalmente podia seguir. O casamento havia acabado. Mas eu estava apenas começando. Depois daquela conversa com os meus filhos, a casa nunca mais teve o mesmo clima. Não havia grito, não havia discussão, mas havia silêncio. Um silêncio denso, tenso,
cheio de verdades que finalmente tinham saído das sombras. Era como se cada parede tivesse ouvido demais, cada móvel soubesse o que nenhum de nós conseguia mais ignorar. O casamento não existia mais, só o rastro dele. Carlos evitava contato visual comigo. Se antes ele era indiferente, agora estava desconfortável. Ele já não entrava com a mesma postura confiante. Me observava rápido, desviava, como alguém que teme ser lido, e ele sabia que agora eu via tudo. Eu estava ferida, sim. Mas existia algo crescendo dentro de mim ao mesmo tempo: consciência. Na segunda-feira, enquanto eu fazia café, ele apareceu na cozinha. Parou perto da porta, não se aproximou da mesa, não se sentou. Ficou ali, segurando o celular como escudo. Sandra, começou, com voz baixa, eu quero que você saiba que, apesar de tudo, eu não fiz isso para te machucar. Eu respirei fundo antes de responder. Carlos, quando alguém toma uma decisão que destrói o outro, mas diz que não queria machucar, o que ele quer é tirar o próprio peso da culpa. Ele passou a mão na testa, irritado. Você tá levando tudo pro extremo. Eu só não queria viver uma mentira. Eu o encarei com firmeza. A mentira não era o casamento, Carlos. A mentira era a vida paralela que você escolheu ter enquanto olhava nos meus olhos todos os dias. Ele abriu a boca, pronto para rebater, mas depois fechou. Talvez porque soubesse que eu estava certa. Talvez porque já estivesse cansado de sustentar justificativas. À noite, recebi uma mensagem inesperada. Era dela. A mulher com quem ele estava. Um número desconhecido. Eu sei que tudo veio à tona. Eu só quero dizer que eu nunca quis causar dor. Eu achava que vocês estavam afastados e... Eu não continuei lendo. Bloqueei na hora. Eu não precisava da versão dela. Eu não precisava de desculpa costurada com mentira. Meu erro tinha sido me esforçar demais para preservar quem não me preservou. Agora, meu esforço era outro: me respeitar. Os dias seguintes foram de tensão silenciosa. Carlos começou a dormir no quarto de hóspedes. Não por acordo, mas porque finalmente entendeu que aquela cama ao meu lado não lhe era mais permitida. Ele tentava manter alguma aparência de normalidade, mas tudo nele denunciava instabilidade. Às vezes ele saía batendo portas. Outras vezes ficava calado demais. Uma noite, ouvi choro baixo vindo do outro quarto, e eu não senti pena. Era tarde demais para arrependimento sincero. Porque arrependimento que chega quando o castelo desmorona não é arrependimento, é consequência. Uma tarde, Mariana apareceu sem avisar. Entrei na sala e a encontrei de pé, olhando para uma foto nossa antiga, nós dois, sorrindo ao lado do carro novo que havíamos comprado juntos. Eu tinha 30 anos ali. Ele tinha 35. Naquela época, eu ainda acreditava que éramos time. Mãe, ela disse, virando-se para mim, eu nunca te vi tão forte. Eu sorri triste. Eu sempre fui, filha. Só não sabia. Ela me abraçou. Foi um abraço longo, silencioso, desses que curam rachaduras invisíveis. Depois, ela disse: você vai separar oficialmente? Eu respirei fundo. Sim. Mas eu preciso fazer isso certa. Sem medo. Sem pressa. Sem me reduzir. Ela assentiu. Ele não merece você, mãe. Eu toquei o rosto dela, emocionada. Talvez o problema nunca foi o que eu merecia. Foi o que eu aceitei. Naquela noite, enquanto eu preparava a mesa para jantar, Carlos entrou na cozinha. Parou atrás de mim, como se ensaiasse uma fala. Sandra, começou, eu sei que errei. Eu sei. Mas você tá agindo como se eu fosse um monstro. Eu coloquei os talheres devagar e virei para ele. Você não é um monstro, Carlos. Você é um homem comum. E às vezes, homens comuns fazem danos enormes porque acham que têm direito a tudo e consequência nenhuma. Ele ficou mudo. Eu continuei. O problema não foi só a traição. Foi a forma. Foi o desprezo. Foi a frase que você achou natural dizer. Foi me olhar como alguém descartável. Ele apertou os olhos, como quem tenta fugir da própria sombra. Eu tava confuso, murmurou. Não, respondi com firmeza. Confuso é quem tenta escolher. Você já tinha escolhido. Só faltava coragem de assumir.
Ele respirou fundo. E agora? Eu ergo a cabeça. Agora, você sai. Ele arregalou os olhos. Como assim? Quero que você procure outro lugar para ficar. Temos contas, temos bens, temos uma história. Tudo será dividido com justiça. Mas não vou continuar dividindo espaço com alguém que me destruiu por dentro enquanto fingia normalidade. Ele apoiou as mãos na bancada, como se precisasse se firmar. Você não vai conversar? Não vai tentar salvar nada? Minha resposta saiu sem tremor. Carlos, quando você saiu do casamento mesmo estando aqui, eu fiquei sozinha. Agora, eu só estou oficializando isso. Ele ficou ali parado, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. Eu finalizei. Você disse que eu não servia mais. Pois agora, eu entendi o verdadeiro significado. Não era que eu era insuficiente, era que eu era grande demais para o pouco que você conseguia oferecer. Ele abriu a boca, mas não havia mais frase para justificar nada. Eu virei as costas. E pela primeira vez desde tudo começar, eu não senti dor. Eu senti fim. E junto com ele, pela primeira vez em muito tempo, eu senti começo. Depois daquela conversa definitiva, algo dentro de mim se reorganizou. Não era felicidade, ainda não, mas era como se meu corpo finalmente entendesse que eu não precisava mais segurar um peso que nunca foi meu. Passei anos tentando sustentar um casamento sozinha, acreditando que amor era insistência, que paciência salvaria o que estava ruindo. Agora eu entendia, amor sem retorno vira sobrevivência, e sobreviver não é viver. Carlos começou o processo de saída da casa. Não foi rápido, mas foi inevitável. Ele passou a dormir no quarto de hóspedes, e alguns dias depois, começou a levar suas roupas e pertences para o carro em silêncio, sem anúncio, sem explicação, sem encenação. Eu apenas observava. Não havia motivo para discutir. Nada ali poderia ser revertido, e eu já não queria que fosse. A cada caixa que ele levava, a casa ficava mais leve. E eu também. Numa manhã de sábado, acordei antes do sol. Fiz café, abri a janela e deixei o ar frio entrar. A brisa trazia um cheiro de mudança, silenciosa, íntima, inevitável. Sentei com a xícara entre as mãos e percebi algo estranho. Eu estava calma. A dor ainda existia, claro, traição não desaparece com entendimento, mas ela já não dominava meu dia. Agora, ela ocupava um espaço pequeno, e ao lado dela havia uma nova sensação, espaço para mim. Quando saí para caminhar, encontrei uma vizinha que me cumprimentou com cuidado, como quem tem medo de tocar uma ferida. Sandra, ouvi que vocês estão se separando. Eu sorri discreto, um sorriso que reconhecia a realidade, não o drama. Sim, era o que precisava acontecer. Ela segurou meu braço, gentil. Se precisar de algo, estou aqui. Eu agradeci. E continuei andando. Enquanto caminhava, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, meu passo tinha ritmo. Não era arrastado. Não era pequeno. Era firme. Como se eu estivesse voltando para mim. Nos dias que seguiram, comecei a fazer pequenas mudanças na casa. Retirei fotos antigas e as guardei numa caixa, não por raiva, mas por respeito à nova fase. Comprei plantas novas. Troquei lençóis. Mudei móveis de lugar. Não porque eu quisesse apagar o passado, mas porque eu precisava construir um novo espaço, um espaço meu. Quando Mariana veio me visitar e viu a sala diferente, sorriu. Mãe, a casa parece outra. Eu respondi. Não é só a casa. Ela me abraçou, e dessa vez, eu chorei. Mas eram lágrimas diferentes, lágrimas de alívio. Com o tempo, Carlos passou a mandar mensagens curtas. Falta assinar um documento. Amanhã venho pegar o restante das coisas. Depois precisamos resolver as contas. Eu respondia com objetividade, sem emoção, sem conflito. A distância entre nós já não era apenas geográfica, era existencial. Uma tarde, precisei ir ao banco resolver parte da documentação. Quando cheguei, encontrei Carlos sentado na recepção. Ele me olhou como quem não sabe como se comportar diante da própria consequência. Oi, disse ele, com a voz mais baixa do que eu lembrava. Oi, respondi. Sentamos lado a lado,
não como casal, não como inimigos, mas como dois estranhos que um dia dividiram vida. Ele respirou fundo, como se ensaiasse coragem. Sandra. Eu virei o rosto levemente. Sim. Ele passou a mão no rosto, nervoso. Por mais que tudo tenha acontecido assim, eu nunca quis te machucar. Você foi uma boa esposa. Eu o encarei, não com raiva, mas com uma lucidez cortante. Eu não fui uma boa esposa, Carlos. Eu fui excepcional. E você sabe disso. O problema nunca foi o que eu ofereci, foi o que você não foi capaz de reconhecer. Ele abaixou os olhos. Eu continuei, firme, mas serena. Você não destruiu só um casamento. Você destruiu a imagem que eu tinha de você. E isso nunca volta inteira. Ele engoliu seco. Eu finalizei. Mas ainda assim, eu te perdoo. Não para aliviar você, mas para libertar a mim. Ele me olhou, e ali, naquele instante, percebi algo que nunca tinha visto nele antes. Arrependimento verdadeiro. Não o arrependimento de quem quer voltar, mas o de quem finalmente entende o que perdeu. Depois daquele dia, voltei para casa com um sentimento profundo. Encerramento. Não havia mais o que discutir. Não havia mais perguntas sem resposta. Tudo o que precisava ser dito já tinha sido. Naquela noite, fiz algo simples, mas simbólico. Coloquei meu celular no modo avião, preparei um chá, me deitei na cama nova e fechei os olhos sem medo do amanhã. Antes de dormir, uma frase surgiu, não como lembrança do passado, mas como promessa do futuro. Eu me basto. E naquele momento, percebi. Eu não era a mulher que foi abandonada. Eu era a mulher que finalmente soltou o que não a honrava. E essa diferença mudava tudo. O dia em que Carlos finalmente deixou a casa foi estranho. Não houve briga, não houve crise, não houve cena. Apenas movimento, caixas sendo carregadas, gavetas sendo esvaziadas, passos indo e vindo pelo corredor. Eu assisti tudo em silêncio, sentada no sofá com uma xícara de café entre as mãos. Era como assistir alguém desmontar um cenário que já não tinha função. Ele entrou na sala pela última vez segurando uma mochila. Por um segundo, pensei que ele diria algo significativo, um pedido de perdão, uma despedida madura, talvez até um obrigado pelos anos divididos. Mas o que saiu foi apenas: vou avisando onde vou ficar, por causa dos documentos e tal. Apenas isso. Sem olhar nos meus olhos. Sem reconhecer minha história. Sem perceber minha transformação. Eu apenas respondi: não precisa. Já estamos resolvendo tudo por escrito. Ele assentiu. Um aceno rápido. E então saiu. Quando a porta se fechou, senti o som atravessar meu corpo. Não como dor, mas como libertação. Era fim. E ao mesmo tempo, era início. Nos primeiros dias após sua saída definitiva, a casa ficou silenciosa de uma forma diferente. Não pesada, não vazia, mas respirável. Era como se as paredes tivessem finalmente espaço para ecoar minha presença. Comecei a perceber detalhes. O som da chaleira fervendo, o cheiro do café subindo, a luz entrando pela janela no fim da tarde. Coisas que sempre estiveram ali, mas eu nunca percebi porque estava ocupada demais tentando sobreviver ao desamor. Eu não chorava mais por ele. Eu chorava por mim. Pela mulher que um dia acreditou que precisava diminuir sua própria história para caber na vida de um homem. E chorar assim era cura. Com o tempo, hábitos antigos começaram a voltar, mas agora por escolha, não por rotina. Eu comecei a caminhar todas as manhãs. O vento batendo no rosto, o som das árvores, o movimento do corpo. Tudo era lembrança do que eu tinha esquecido. Eu existia além de ser esposa. Comprei roupas que eu gostava, roupas que eu não teria ousado comprar antes, porque teria medo da crítica dele. Comecei a usar perfumes diferentes, mudar o cabelo, testar batons. Não para parecer mais jovem, mas para parecer eu. E a cada pequena mudança, minha respiração parecia mais profunda, mais completa. Uma tarde, Mariana veio me visitar. Ela entrou com uma sacola grande e um sorriso misterioso. "O que é isso?" perguntei. Ela colocou a sacola na mesa e disse: "Uma etapa." Dentro havia quadros, porta-retratos novos, capas de almofada e uma frase em um quadro grande: "Recomeços também são formas de vitória."
Eu sorri, emocionada. Você acha que já estou recomeçando? Perguntei. Ela me olhou com uma firmeza doce. Mãe, você não percebeu? Você não está recomeçando agora. Você já recomeçou. Só está decorando o caminho. Eu a abracei. Um abraço cheio de gratidão, por ela, pela vida, e por mim. O tempo passou devagar, mas passou. E com ele vieram pequenas provas de que eu não estava apenas saindo de um casamento. Eu estava voltando para minha vida. Comecei terapia. Comecei aulas de pilates. Comecei a cozinhar receitas novas. Comecei a rir de novo, primeiro tímido, depois solto. E algo curioso aconteceu. Quanto mais eu me reconstruía, mais Carlos tentava reaparecer. Primeiro com mensagens curtas. Você está bem? Precisamos conversar. Senti falta de falar com você. Eu respondi apenas quando era necessário, friamente, sem abertura. Depois vieram ligações. Eu não atendia. Então veio o gesto mais previsível de todos. Ele apareceu. Era um domingo à tarde. Eu estava podando minhas plantas no jardim quando ouvi o portão bater. Quando levantei o olhar, lá estava ele, parado, com postura hesitante, olhar carregado de uma mistura de arrependimento e nostalgia. Posso entrar? Perguntou. Eu limpei as mãos e respondi. Pode falar daqui. Ele engoliu seco, talvez não esperando essa barreira concreta. Eu tenho pensado muito. Começou. Sobre tudo. Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu errei, Sandra. Errei feio. Fui egoísta. Fui covarde. Pela primeira vez, ele não usou justificativas. Nem momento difícil, nem crise, nem confusão. Era frase simples. E verdadeira. Ele respirou fundo. Eu achei que estava perdendo tempo. Quis viver algo novo. Quis sentir que ainda era alguém desejado. Mas agora, eu entendo que o que eu tinha com você era real. Era a vida. Era a história. Eu o observei com calma, sem raiva. Talvez sem amor também. Ele deu um passo à frente. Eu não vim pedir perdão. Eu vim pedir uma chance. De tentar de novo. De reconstruir. De ser melhor. Por um instante, houve um silêncio profundo, o tipo de silêncio que decide destinos. Eu respirei fundo e respondi. Carlos, você quer uma chance para se aliviar da culpa. Não para me amar. Ele ficou imóvel. Continuei, firme, mas sem crueldade. Você não quer voltar para mim. Você quer voltar para a versão da mulher que permitiu tudo isso acontecer. E essa versão não existe mais. Ele levou a mão ao rosto, como quem recebe uma verdade difícil demais para digerir. Então, não tem jeito. Eu sorri, um sorriso pequeno, mas cheio de luz. Tem sim. O jeito é seguir. Cada um o seu. Ele piscou devagar, e vi ali, claramente, o exato momento em que ele finalmente entendeu. Não havia volta. Não havia espaço. Não havia nós. Só caminhos separados. Adeus, Sandra, ele disse, com voz baixa. Vá em paz, respondi. Ele saiu. E eu senti um alívio profundo, um fechamento real. Naquela noite, antes de dormir, fui ao espelho. Me encarei, sem pressa, sem julgamento. Pela primeira vez em muitos anos, eu me reconheci. Eu era mulher. Eu era história. Eu era sobrevivência, mas também era renascimento. Toquei meu rosto e sussurrei. Eu me servi. Servi com amor, com entrega, com paciência. Mas também aprendi algo maior. Eu nunca mais me diminuiria para caber em alguém. Apaguei a luz, me aconcheguei na cama e fechei os olhos com um sorriso leve. E dormi, não como quem foge da vida, mas como quem finalmente encontrou a própria liberdade. Se você ficou até o final, eu quero te perguntar algo. Na pele dela, você teria perdoado ou teria feito o mesmo? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Não esquece também de se inscrever no canal, porque amanhã tem outra história intensa, profunda e impossível de ouvir sem sentir. Obrigada por acompanhar. Até a próxima história.